Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. Olá, graça e paz. E o nosso tema hoje, pastor, um tema que parece até um contraditório, né? Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Forte. Está baseado aí no nosso texto. É o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos de 1 a 10. Acompanhe aí. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que palavra poderosa, pastor. Amém, glória a Deus. Nós refletimos então no domingo à noite nessa palavra. E aí, pastor, nós precisamos assim entender como o apóstolo Paulo escreve para os coríntios, né? E a cidade de Corinto havia ali pessoas de todos os lados, por ser uma cidade portuária, o fluxo do comércio, né? Então havia uma mistura muito grande, uma liberdade religiosa, liberdade de ensinamento, de uma mostra do que a pessoa crê, da sua filosofia, era tantas coisas, né? E com isso levantou falsos ensinamentos. Isso afetou dentro da igreja, né? Falsos apóstolos. Foi o apóstolo Paulo sair, ele passou lá 1 ano e meio, né? Foi ele sair, entrou então esses falsos apóstolos e começaram a questionar a autoridade do apóstolo Paulo, né? Como dizendo então que eles enfatizavam ali, pastor, a questão mística. Eles diziam que se a pessoa não tinha uma experiência mística, espiritual, ela não tinha autoridade, então, de apóstolo, né? E aí, então, coloca em xeque isso, querendo colocar em descrédito todo o ensinamento do apóstolo Paulo. Inclusive, até o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele vai dizer que os coríntios estavam com a mente muito curta, né? Porque eles logo esqueceram de como eles foram tão abençoados, né? Com milagres, com curas, com tudo que Deus operou através da vida do apóstolo ali dentro de Corinto mesmo. Mas aí, então, em resposta a isso, o apóstolo Paulo escreve a mais forte das suas experiências, pastor. Ele fala como se fosse uma outra pessoa, mas ele está referindo a si mesmo. Né? Portanto, ele vai dizer aí, conheço um homem que é 14 anos, ou seja, ele ainda não tinha compartilhado essa experiência. Eu não sei se eu seguraria muito tempo uma experiência dessa, mas ele não tinha até aí compartilhado.
E ele disse que foi tão forte essa experiência que ele fala, não sei se estava no corpo, não sei se estava só em espírito, né? Se foi no corpo ou se foi fora do corpo, Deus sabe, mas eu nem sei se foi. Tão forte foi essa experiência. Ele diz então que foi arrebatado até o terceiro céu, pastor. E o terceiro céu, né, para eles nessa época, e o primeiro céu é este visível, quando nós olhamos para cima, visualizamos nuvens, estrelas, a lua, esse é o primeiro céu, né? O segundo céu é o espaço sideral mesmo, né? E o terceiro céu é onde está o trono de Deus. Por isso ele disse, este homem foi ao paraíso, pastor. Ele foi onde está o trono do Altíssimo. Pelo amor de Deus, hein? Diga lá essa experiência, né? Muito forte, muito poderosa. Diz o apóstolo Paulo que viu e ouviu coisas, né? Palavras inefáveis. A questão inefável, pastor, ela significa, né, na sua origem da palavra, algo que, por mais que eu me gaste e me desgaste tentando explicar, eu não vou conseguir, né? De tão forte que foi essa experiência. Então ele fala dessa maneira, ele diz, olha, se for para me gloriar, desse aqui eu me gloriarei, mesmo que não convenha. Né? E ele diz, mas não de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Que coisa mais impactante, né? Porque exatamente no texto ele vai dizer o seguinte, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Cristo repousa sobre nós. Então, aí é que está a questão, né? Ele sabe exatamente a causa do seu sofrimento, né? Ele vai falar, pastor, aqui uma questão muito linda, ele diz, isso aconteceu comigo para eu não me exaltar. Ele sabia exatamente por que ele estava atravessando toda essa questão, né? Ele diz então, foi-me posto um espinho na carne. Pastor, aqui tinha 3 tipos de espinhos nessa época, né? Mas o que o Paulo se refere aqui era uma estaca pontiaguda, que ela era própria para traspassar uma pessoa. E ele diz então, foi-me posto um espinho na carne, e ele ainda diz quem era, que aí no grego diz ângelos de Satanás, né? Um anjo de Satanás, para me esbofetear. Esse esbofetear é um tapa com a costa na mão diante do público para que essa pessoa seja humilhada. Então o apóstolo diz que se sente diante das pessoas, ele sente um homem humilhado, né? E aí então ele fala que foi uma questão necessária para que ele não se exaltasse, porque a grandeza das revelações era poderosa mesmo, né? Então ele sabe muito bem a causa da sua humilhação, da prova que ele está sendo provado. Aí eu pergunto a você, você sabe a causa da sua humilhação? Sabe por que está sendo provado por Deus? Isso é importante, pastor, nós refletirmos, né? O apóstolo Paulo sabia muito bem. Ele sabia que sem as lutas, sem as humilhações, ele seria um homem soberbo, orgulhoso, né? Ainda mais, pastora, com essa visão, né? Esse momento que ele tem, esse poder sobrenatural que tem sobre a vida dele, essas palavras indizíveis que outras versões falam, que ele ouviu, o que ele viu, né? Tudo isso com toda certeza daria algum status para ele, algum orgulho para ele, né? Então ele realmente até diz aqui que não era nem para repetir essas coisas para nenhum homem. Então a gente fica imaginando o que realmente Paulo viu, né, que trouxe tudo isso para ele, né? Então assim, eu creio que Deus permitiu que ele vivesse esse espinho, essas questões na vida dele, para que ele não realmente fosse soberbo, orgulhoso, né? Porque a gente percebe às vezes muitas pessoas, quando Deus começa a usar, quando Deus começa a dar experiências espirituais com ela, então ela acaba usando tudo isso, toda essa experiência, toda essa questão mística para se exaltar, para dizer que é mais poderosa, que é mais usada por Deus. Cuidado. E isso é um problema muito sério nesse tempo. Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia mesmo de todos nós com tudo isso, né? E aí vem a pergunta, em qual área você sofre? Em qual área você sofre? Em que área da sua vida você se sente humilhado, humilhada? Em que área você se sente envergonhado? Né? Às vezes, em várias áreas da nossa vida, nós estamos até felizes, estamos realizados,
mas talvez você diga, mas nessa área, né, talvez você está passando por uma prova de Deus. Porque Deus prova, pastor. A palavra do Senhor diz, Deus pôs Abraão à prova. A palavra diz que Satanás reclamou a vida de Jó e ele disse, pode ir, vai, toca em tudo, só não na sua vida. Né? Então, Deus permite, Satanás age até onde Deus permite apenas. Deus nos prova até para o nosso crescimento também, pastor, nosso Com crescimento certeza. espiritual. Então, Deus permite provações, sim, nas nossas vidas. Com certeza é para o nosso crescimento. Quantas vezes você já orou sobre isso? Que você vem sofrendo, vem sendo humilhado, vem passando vergonha? Quantas vezes o apóstolo Paulo disse, eu clamei 3 vezes, né, ao Senhor. Entenda uma coisa, amados e amadas. Nós não estamos isentos de sofrimento, pastor. Nós não estamos isentos das provações, das angústias, não estamos isentos. Então, se você ouve pregações por aí dizendo, você não vai sofrer, você é de Cristo, você não vai passar por provações, a tribulação não vai te alcançar, eu digo para você, biblicamente respaldada, que isto não é verdade. Nós vamos sofrer sim, Jesus Cristo nos avisou. Ele disse, vocês vão passar por aflições no mundo, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já venceu. Glória a Deus. Ele venceu. Venceu. Então, olha só, o Senhor nos avisou e Deus nos põe à prova e permite o diabo agir. Ele permite o diabo, pá! Permite, amados? Né? Nós precisamos entender isso e nos alinhar para a glória de Deus, né? Deus não desperdiça, pastor, sofrimento e humilhação nas nossas vidas. Deus nunca desperdiça. Se é Deus que está trabalhando na sua vida, entenda que Ele está transformando você. Amém. Ele está fazendo de você um homem melhor, uma mulher melhor, para a glória do seu nome. Porque, pastor, nós fomos deformados pelo pecado, amados. E o Senhor está nos transformando de volta à imagem e semelhança dele. Amém. E pastor, nós estávamos vendo, né, que Deus, o padrão de Deus é muito alto. É altíssimo, né? Porque ele é santo e perfeito. É muito elevado, né, pastor? É muito elevado. Né? Ele é santo e perfeito. Eu estava até falando, pastor, né, se eu pensar no padrão de Deus, eu estou pensando, Senhor amado, ainda vou ralar muito, então, para poder chegar nesse padrão, né, com a graça do Senhor. Viver a vida cristã no padrão de Deus é impossível. E com as provações, com os sofrimentos, olha bem o que eu vou dizer para você, Deus muda a sua estrutura. Você é muito bravo, né? Eu sou pavio curto. Deus muda a sua estrutura, preste muita atenção. Se acha bom demais, muito forte, Deus muda a sua estrutura, né? O Senhor nos traz ao padrão de Jesus Cristo, porque o padrão não é Pedro, né? Não é Judas, não é João, o padrão é Jesus Cristo, amados. E nós louvamos a Deus por isso, né? Olha, o padrão de Deus é muito alto, é perfeito, e nós bendizemos ao Senhor por isso. Então, muitas vezes, o espinho na sua carne, o espinho na minha carne, é um ato do amor de Deus. Porque você é um cidadão e uma cidadã do céu, no céu existe um padrão, Amém. Pastor. E Deus nos ensina. Graças a Deus, porque o Senhor nos dá atenção e nos ensina enquanto estamos no caminho, para não chegar naquele dia e sermos reprovados, né, diante do Senhor na hora de receber, pastor, né, o sim de Deus ou o não de Deus, misericórdia de nós, né? Graças a Deus, pastor, que quando Deus olha para mim, olha para a senhora, olha para cada um de nós, Ele vê Cristo em nós. Quando Ele vê Cristo em nós, então o padrão elevado de Deus se cumpre. Como porque diz Cristo o apóstolo, é o nosso representante, né? Como diz o apóstolo Paulo, se de fato estamos em Cristo, né? Exatamente. Então veja bem, o apóstolo Paulo não ficou sem resposta. De maneira nenhuma, né? Ele não ficou sem resposta, Deus o respondeu e disse ao apóstolo Paulo o que ele diz a você hoje: a minha graça te basta. Aleluia. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? O Senhor está dizendo. Então, na sua fraqueza, o poder de Cristo se aperfeiçoa na sua vida. Amém. Louvado seja Deus, dependa de Deus. Viva na dependência do Senhor. No nome de Jesus Cristo, né? Porque todo aquele e aquela que Deus recebe como filho, Ele disciplina, pastor. E Ele usa, sim, o sofrimento, usa a humilhação, Ele nos disciplina, nos tornando pessoas melhores para a glória do Seu nome. Glória a Deus. Então, é necessário que você chegue no fim de você mesmo
para que você conheça a manifestação da glória, do poder de Deus sobre a sua vida. É necessário que eu chegue, pastor, no fim de mim mesmo, para conhecer a glória de Deus, né? Então, e quando não temos nenhuma força, Ele te carrega nos braços, porque te ama. E o amor, o cuidado não vai faltar sobre a sua vida. Quando o Senhor nos prova, Ele está conosco. Louvado seja Deus por isso, né? Ele nos carrega nos braços, né? Então conhecemos o seu poder e conhecemos a sua glória. Eu deixo uma palavra para você. Deus nunca vai te desamparar. O Senhor não vai te deixar no meio do caminho. Pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele está preparando você para coisas maiores. E louvado seja o nome do Senhor por isso. O Senhor vai te dar graça, vai te dar poder, vai cuidar de você e vai te conduzir em amor para louvor do seu nome. Amém? Vamos orar, pastor? Amém, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra oportuna de hoje. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a misericórdia sobre cada um que está ouvindo, sobre cada lar, sobre cada família. Realmente, Pai, nós sabemos que a Tua palavra, ela revela muitas coisas nos nossos corações. Sim, meu Deus. Essa palavra tem poder, Pai. Nos ajude, Deus, a entender que todas as provações, lutas, tudo que nós estamos passando é para o nosso crescimento, que o Senhor está conosco em todo momento, aperfeiçoando, Pai, as nossas vidas, através do Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, pelo qual o Senhor nos amou através de Jesus Cristo, Pai. Assim nós te adoramos e agradecemos por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.